Vamos lá, pessoal, vamos começar aqui. Hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre arquitetura de sistemas de informação, tá? Modernos. Então, o que temos aqui na nossa pauta? Temos a arquitetura monolítica, SOA, né, que é Service Oriented Architecture, temos o REST, que é Representational State Transfer, tá? Microserviços e de apps blockchain. Eu vou falar muito por alto de cada uma delas, tá? Não vai dar tempo de entrar em todas, em detalhes, mas eu vou mostrar, assim, algumas imagens que descrevem a arquitetura, para a gente poder ter uma visão geral, né, do que são essas arquiteturas aqui e onde elas são aplicadas, quando que é interessante aplicar elas, né? Que são, na minha opinião, as principais arquiteturas que a gente tem hoje para sistemas de informação, tá? Então, vamos começar com a arquitetura monolítica, tá? A arquitetura monolítica, ela é um clássico aí da engenharia de software, porque ela é um grande bloco de software conectado. Então, assim, o objetivo aqui do monolito é a gente construir um software de maneira simples, rápida e fácil, tá? Então, imagina a gente tem qualquer aplicação, por exemplo, em 3 camadas, né, que a gente tem Model View Control, né? Aqui estão com outros nomes, mas é a mesma semântica, né? Aqui seria o modelo, aqui seria o controle e aqui seria a visão. Aí ela é feita junta no mesmo bloco de software, né? Toda conectada, com chamadas que são chamadas geralmente feitas via chamada de procedimento normal por dentro da própria linguagem de programação. E isso aqui é o que a gente chama de monolito, tá? O software, apesar de ele ter camadas, né, para organizar um pouquinho a arquitetura interna dele, essas camadas são fortemente conectadas, tá? E tudo que está dentro dessas camadas também é fortemente conectado. Então, vira um bloco só de software. E por fora a gente tem aqui uma base de dados, geralmente, e essa base de dados ela é acessada geralmente pela camada de modelo do software, né? Então, essa imagem aqui representa bem o que a gente chama de monolito ou arquitetura monolítica. Quais são as vantagens dessa arquitetura? Ela é fácil de construir, ela é fácil de debugar, ela é fácil de entender, ou seja, ela é fácil da gente trabalhar, tá? E qual a desvantagem disso, né? Conforme as aplicações crescem, né, ela fica muito difícil de manter, tá? Quando esse bloco de código único conectado aqui começa a ficar muito grande, tá? Essas coisas, a manutenção fica prejudicada. E também a parte de integração com outros sistemas, porque muitas vezes o que a gente está desenvolvendo dentro de uma camada dessas aqui, poderia não só ser aproveitado aqui dentro deste software, mas também em outros softwares. Então, a estratégia para fazer reuso desse tipo de coisa, dentro do monolito, ela não é simples, porque a única porta de entrada que você tem, geralmente, para acessar um monolito, é via user interface, é via a camada mais de cima, tá? E aí você ficar fazendo integração de sistemas via interface gráfica é uma coisa meio complicada, tá? Então, a gente tem aqui umas dificuldades para trabalhar com monolito. Assim, o monolito é a arquitetura clássica dos sistemas de informação até os anos 90, né? Então, depois dos anos 90, começou a buscar outras alternativas ao monolito, tá? E a gente tem alguns eventos que foram pertinentes nos anos 90, que ajudaram a gente a tentar mudar, sair do monolito e ir para outro tipo de arquitetura em sistemas de informação, que é o crescimento da internet e da intranet, né? E a maior necessidade de integração entre os sistemas também. Então, assim, você integrar sistemas, imagina uma época onde você não tinha, por exemplo, internet. Como é que você integra sistema, né? Que estão, por exemplo, rodam em máquinas que estão distantes? É uma coisa meio difícil da gente pensar. Ou você tem uma rede direta ali, ou você pode integrar via dados, transferindo dados lá em fita ou em disco, de um sistema para o outro. Mas é uma coisa bem rudimentar, né? Então, depois ali, anos 90, a gente começou a ter um tipo de arquitetura que é chamado de arquitetura orientada a serviços, Service Oriented Architecture, ou comumente chamado de SOA. Tá? Então, a integração entre sistemas em larga escala ela começou a se tornar possível a partir da gente ter internet altamente disponível, né? Então, isso aí foi ali,
década de 90, anos 2000, né? E o SOA ele tem como objetivo disponibilizar serviços, né, com interfaces bem definidas, e aí não é interface gráfica, tá? É interface entre sistemas, tá? Que possam ser consumidos por esses sistemas, tá? Então, imagina, como se a gente tivesse aqui uma camada de controle, onde a gente pudesse ter uma portinha de entrada por fora aqui, direto para a camada de controle, em vez de eu ter que entrar aqui pela interface gráfica. Tá? Eu vou mostrar algumas imagens para melhorar o entendimento disso, tá? Esses serviços eles são chamados através de rede, ou seja, a chamada ali para aquela camada de controle, ela não é mais feita diretamente dentro do software, né, com uma chamada de método normal. Ela tem um ambiente, por exemplo, uma intranet empresarial ou até uma internet, e você tem um serviço de rede onde você consegue, através desse serviço de rede, fazer uma chamada direto àquele método. Por exemplo, é uma chamada de procedimento remoto, né, um web service, que é o que acaba compondo ali bem a arquitetura orientada a serviço. Aqui tem uma imagem para a gente entender um pouquinho melhor como é que funciona essa arquitetura. Então, aqui tem, ó, monolito, tá? Exemplo, né, nessa coluna. E aqui tem a separação e tem o SOA. Então, imagina, você tem alguns sistemas aqui, ó, serviço de agendamento, serviço de pedidos, serviço de contas, né? E são sistemas aqui de informação que eles são verticais. Ou seja, se eles têm camadas, né? Essas camadas estão todas aqui dentro de cada sistema. E a integração aqui, ó, como é que está sendo feita? Via repositórios de dados. Então, eles escrevem em repositórios de dados e os outros sistemas fazem leitura dos repositórios de dados. Tá? Então, integração via dados. E aqui tem o SOA, que ele diz aqui as propriedades, ó, que você tem nessa arquitetura, que são serviços compartilhados, colaborativos, que são interoperáveis entre eles e são integrados. Como é que funciona isso, né? Você tem aplicações compostas, tá? Que podem acessar múltiplos serviços. Você tem uma camada de serviços aqui, onde os serviços são decompostos, eles não são mais verticais aqui dentro de sistemas fechados. Você tem cada serviço sendo provido aqui por uma caixinha dessas, né, que seria um pedaço do software, mas que tem uma interface que pode ser chamada de fora. Tá? Essa aqui pode ser chamada de fora ou até de dentro, tá? E aqui em cima, né, você tem, além de aplicações que provêm, por exemplo, interfaces gráficas e formas de você operar esses serviços, né, acessar eles, você pode ter processos compostos, né, onde você tem lá um fluxograma de processo da empresa e que ele é executado, por exemplo, com um BPEL da vida, né, usando BPMN, BPEL, e ele invoca os serviços. Ou seja, eu posso ter uma interface para eu montar um processo de negócio que usa esses serviços que estão aqui embaixo. Tá? Então, isso é arquitetura orientada a serviços, né? É a gente trabalhar aqui de uma forma um pouquinho diferente para... Deve estar lá no envelope lá no quarto. Tá? Então, voltando aqui, né? Eu tive uma interrupção, mas tudo bem. Esses processos de negócio, eles executam através de uma máquina de execução, que geralmente é o BPEL, e rodam esses processos, e aqui embaixo você tem os repositórios de dados, onde cada serviço vai ler ou escrever do repositório de dados que foi interessante para executar esse serviço. Então, aqui tem o SOA um pouquinho mais em detalhes, né? Essa aqui é uma visão mais holística, assim, por alto, para a gente entender como é que é a arquitetura. E aqui tem uns detalhes a mais, né? Porque alguns nomes desses aparecem aí por aí, quando você ouve falar desse tipo de arquitetura. Um deles é esse ESB, que é Enterprise Service Bus. Enterprise Service Bus, isso é uma linha de conexão entre os serviços, tá? Onde tudo se conecta. Então, o que acontece? Você pode usar isso para, por exemplo,
conectar um back-end, né, que você tem, por exemplo, sistemas legados, CRM, ERP, num front-end que são as aplicações. Então, repara, né, o que tinha aparecido ali na outra imagem, aparece aqui também, novamente, né, são serviços compostos, por exemplo, através de workflows e execução desses workflows. Você tem aqui o Enterprise Service Bus, que é uma camada de conexão entre os serviços. Então, você tem aqui o que tem nessa camada, né? XML e Web Services. Cara, os Web Services, eles são a tecnologia, assim, uma das tecnologias mais fortes que impulsionaram aí o SOA, tá? Então, o Web Service, ele permitiu a definição de um serviço num ambiente de rede e que pudesse ser consumido usando, por exemplo, XML para definição de serviço e invocação de métodos remotos através de protocolos próprios para os web services, como, por exemplo, o SOAP. A definição de serviço é geralmente em WSDL, tá? Que é uma linguagem de descrição do serviço, e o SOAP é usado como protocolo aí de comunicação. Então, aqui tem mais coisas, ó, por exemplo, o Enterprise, o SOA, né, quando é usado para Enterprise, e a maioria é usado para Enterprise, tem um monte de outras coisas aqui no meio que são necessárias, como, por exemplo, orquestração de processos de negócio, que é o BPEL, segurança dos serviços, você não pode deixar qualquer um acessar o serviço, gestão dos serviços, por exemplo, se o serviço está rodando, não está rodando, e se eu preciso restartar o serviço, esse tipo de coisa, gestão de dados, os web services, você pode ter filas do tipo publish e subscribe, transformações de dados, adaptadores, conectividade, assim vai. Tá? E do outro lado, para você conectar, por exemplo, com sistemas legados e outras coisas mais, você pode usar um Technical Service Bus, que é uma camada aqui com, por exemplo, mensageria, serviços aqui de, por exemplo, Corba ou Web Services para você poder fazer comunicação entre os sistemas. Dentro do SOA, né? Qual foi o cenário do SOA para sistemas de informação, né? Eles tiveram uma aceitação grande dentro do Enterprise Architecture, que são a arquitetura para empresas grandes, né? Para grandes companhias. Então, se você for em qualquer empresa grande, aí, como, por exemplo, uma Petrobras da vida, você vai encontrar uma grande camada de serviços lá e toda essa questão do SOA lá envolvida, por exemplo, Web Services, entre outras coisas mais. Tá? O Web Services lá com os padrões WSDL e SOAP foram os grandes agentes aí tecnológicos da integração do SOA, né? Só que para a gente trabalhar com SOA, né, você precisa de uma boa governança, né? Porque a arquitetura ela não é simples, né? Ela tem muita coisa envolvida nessa arquitetura e para ela funcionar bem. Tá? E ela reinou aí no mundo empresarial entre os anos 2000 até 2010. Então, você teve 10 anos aí de evolução de SOA. Né? Eu, por exemplo, eu fiz graduação aqui nessa época, né, entre 2002 e 2006. Na época que eu fiz graduação, o grande boom do momento, né, o que se falava muito que em relação à arquitetura de sistemas era SOA, era Web Service, esse tipo de coisa. Então, eu peguei essa onda, né? Contudo, as ondas elas vão vindo, né, e muitas vezes elas passam, né? Então, enquanto o SOA reinava lá por volta de 2000 até 2010, né, a gente teve uma tecnologia aí disruptiva, que é a virtualização, que ela começou a crescer e se tornar cada vez mais disponível. Então, assim, a virtualização ela possibilitou lá o surgimento e a disparada do cloud computing. Tá? O cloud computing é a computação em nuvem. Então, a gente começou a ter computação em larga escala começando a ser provida, por exemplo, via internet. Né? Então, vários provedores aí famosos, né? AWS, Google, começaram a prover esses serviços e eles começaram a ser consumidos aí por empresas e
pessoal começou a achar interessante. Então, às vezes, mais interessante do que, por exemplo, montar essa arquitetura toda grandona aqui dentro de casa para poder fazer gestão dos serviços, coisa e tal. Então, quando a gente está falando de cloud computing, né, a gente está falando de um ambiente de internet, né? Então, assim, a gente não tem uma capacidade de internet de fazer uma governança tão grande, né? Na verdade, a gente até tem, né? Mas ele é um pouquinho mais complexo a gente fazer isso em ambiente de internet do que fazer, por exemplo, o que a gente faz no SOA no ambiente de intranet. Tá? Então, quando a gente começou o cloud computing, coisa e tal, não era tão possível a gente reimplementar essa arquitetura, que é o SOA, justamente no ambiente de internet. Tá? Então, eram necessários padrões mais simples para a gente realizar, por exemplo, as integrações entre sistemas e outras coisas mais. Tá? Fora isso, né, começou nessa mesma época a gente ter, né, muito software sendo oferecido como serviço, né, que é chamado de software as a service, e via internet. Então, muitas vezes você precisava esse software que é provido via serviço, via internet, ser integrado com outros sistemas, né. Daí a gente começou a usar um padrãozinho que se chama REST, tá? O Representational State Transfer. O que é esse cara, né? Ele é uma forma de você fazer comunicação, ou uma padronização de você fazer comunicação em cima dos seus recursos, que usa como base o protocolo HTTP. Tá? O protocolo HTTP ele já tem um padrão para você acessar um recurso, que é uma URI, e usar métodos para fazer sua gestão. Por exemplo, post, put, get, delete, para você fazer operações de inserção, atualização, busca e exclusão de dados. Então, esse padrão ele começou a ser utilizado para fazer APIs, né, para a gente conseguir integrar sistemas. Tá? E essa integração ela é muito mais simples do que o SOA. Tá? A gente fazer aqui uma API REST, né, ela é muito mais fácil do que você escrever um web service. Acreditem, se você nunca escreveu um web service usando WSDL, SOAP, coisa e tal, acredite que o REST é muito mais fácil do que fazer um web service. Então, isso simplificou muito, né, a criação dessas APIs, tá, que são a Application Programmer Interface, né, que é para que o programador saiba como integrar os sistemas. E também, além das APIs, né, o REST também usa um padrão, que é o JSON, para fazer a comunicação entre, para ser o dado que é transmitido durante uma requisição aí para um recurso dentro do REST, né? Então, o JSON é o JavaScript Object Notation, né? E esse formato, além dele ser um formato simples para a gente representar os dados, né? Muitas das aplicações são feitas em JavaScript e por conta de serem feitas em JavaScript, tem uma maior facilidade de processar esse dado aqui, que é um objeto JavaScript nativo, né? Então, quando a gente está trafegando JSON, né, você manda o JSON para um front-end, ele simplesmente pode pegar esse objeto e interpretar, e a própria máquina de execução JavaScript vai tornar isso disponível para ser usado. Tá? Então, assim, o JSON ele começou a se tornar um padrão de comunicação aqui dentro do REST. Tá? A gente podia mandar XML, né? Quando tinha o SOA aqui, durante essa época aqui de 2000 até 2010, né? O SOA, quando você trafega dados ali, o grande padrão ali de dados que você trafega é XML. E XML é uma coisa difícil de escrever, é uma coisa verbosa, né? Consome espaço. Então, o JSON ele veio aí para ficar e tomou o espaço aí do XML como formato de representação de dados para tráfego desses dados, né, numa arquitetura que usa REST. Aqui tem um exemplo, só uma imagem para vocês entenderem, né, quando você tem um servidor, é feita uma requisição, né, enviando um JSON e usando algum dos métodos HTTP, tá? E aí o HTTP é usado para fazer a comunicação, tá? E quando chega a informação
no lado servidor, já com o método HTTP e o JSON, a API ela vai entender o que é para ser feito nesse recurso. Então, aí, a gente estava falando de década de... Ali, entre 2000 e 2010 era o SOA, né? Entre 2010 e 2020, a gente está tendo uma predominância aí, teve, né, uma predominância do uso de REST para comunicação, mas a gente ainda tem um outro padrãozinho aqui que começou a aparecer forte aí nesses anos aí entre 2010 e 2020, né? Então, aí no meio da década passada, né, mais ou menos em 2014, né, o Software as a Service já tinha se tornado um padrão, né, para venda de software. Então, esse software ele precisa ser escalável num nível global, né? A gente, em vez de comprar uma licença, né, lembra lá atrás como é que era a venda de software, né? Se você precisava comprar um software lá na década de 90, né, quando não tinha internet, você ia comprar um software de caixinha, né, que é chamado de caixinha, que tem um preço lá fixo e você ganha um CD desse software e você tinha que instalar ele na sua máquina. Hoje em dia, com a alta disponibilidade de internet, computação em nuvem, isso não faz mais sentido. Você vai precisar comprar um software hoje em dia, usar um software, né? Você geralmente paga um aluguel na internet, tá? Para usar esse software via internet, tá? Então, isso que é o Software as a Service. Então, para a gente ter aplicações que são vendidas, isso possibilita a distribuição de software assim, de uma forma muito mais ampla. Então, a gente consegue trabalhar num nível global. Só que para você trabalhar em nível global, imagina, eu tenho que ter um software que atende o mundo inteiro, né? Então, eu preciso de muita escalabilidade para conseguir atender isso, né? E aí, começaram a surgir tecnologias que facilitaram essa escalabilidade. Uma delas são os containers, tá? Que é o passo seguinte da virtualização. Então, a virtualização que surgiu ali na década no início dos anos 2000 até 2010, ela é virtualização no sentido de máquina virtual, né? Você consegue criar uma máquina inteira que se comporta como uma máquina usando recursos de uma máquina física. Quando a gente está falando de containers, né, a gente tem uma virtualização mais leve, que é o seguinte, é você pegar um pedaço de uma máquina e não seccionar ela toda, mas você compartilhar recursos, mas você consegue ter um isolamento entre esses recursos, tá, da mesma máquina. Então você cria containers, é como se você pegasse alguma coisa e encaixotasse, mas eles estão dentro da mesma máquina ainda. Tá? Então esse é o sentido de container, e a tecnologia que foi responsável pelo grande avanço dos containers foi o Docker, né? Apesar da gente ter algumas outras plataformas, né? O Docker ele é o grande campeão aí nessa área de containers. Tá? Então os containers vão permitir uma segmentação de máquinas virtuais de uma forma mais leve, permitindo múltiplos containers na mesma máquina, compartilhando recursos. E aí, com isso, a gente tendo a containerização, né, a gente consegue começar a trabalhar com o que são chamados de microserviços. O que vem a ser o microserviço? Né? Ele surgiu para atender a necessidade de, por exemplo, software as a service, com alta escalabilidade e ainda com um adicional aqui, que é a tolerância à falha e isolamento entre os serviços. Então, o que ele faz? Né? A gente pega um pedacinho do software pequeno, que só faz alguma coisa específica, coloca num container e esse cara roda separado de todos os outros. Se esse serviço, né, o que a gente chama de microserviço, ele falhar ou, por exemplo, der crash, né, ele só vai perder aquele container. E mesmo assim, né, a gente pode rodar múltiplos containers, tá, com o mesmo serviço, e você dá crash em um container e os outros continuarem rodando. Tá? Então, você tem tolerância à falha, e se esse serviço falhar, ele não afeta os outros. Tá? E você tem isolamento entre os serviços. Tá? Então, cada microserviço roda num container à parte. Tá? A falha do serviço não afeta os outros. E a escalabilidade é conseguida pela simplicidade do serviço. Ou seja, coisas que são pesadas de executar na camada de controle, por exemplo, join de tabela, né?
digamos, a gente tem um serviço composto que usa, por exemplo, cliente e venda, e você tem que rodar um algoritmo que liga os clientes nas vendas, e você tiver duas tabelas enormes, uma com milhões e milhões de registros de vendas, milhões e milhões de registros de clientes, isso vai ser pesado você juntar essas duas coisas, tá? Você vai ter que fazer milhões e milhões e milhões de comparações. Então, quando você usa microserviços, você está evitando fazer, por exemplo, join de tabela, porque cada serviço só trata de um recurso ou de um tipo de recurso. Então, você não tem consultas pesadas. E isso permite que a gente tenha uma escalabilidade boa no lado servidor. Além disso, os containers eles têm capacidade de auto-scaling. O que é auto-scaling? É a gente poder disponibilizar de forma dinâmica, por exemplo, mais memória ou mais processador para um determinado container. Então, assim, se aquele serviço está precisando de mais processamento ou mais memória, a gente consegue prover isso. E aí a gente começa a ganhar uma escalabilidade boa para cada microserviço. Tá? Então, aqui tem exemplos de imagens que mostram como é que funciona uma arquitetura de microserviços, né? Então, esse cara aqui, que ele chamou de macroservice, está aqui dizendo também, monolítico. Então, você tem domínios aqui de serviços, todos juntos, né? E dentro da mesma aplicação, você tem um servidor de aplicação e você tem uma base de dados todos gigantes aqui, né? Esse mini services aqui, você pode encarar como o SOA, tá? Você tem domínios de serviço, né? Você tem um servidor de aplicação, um runtime, eles são mais seccionados do que o monolítico. Você pode ter bases de dados separadas, mas eles ainda têm um nível de conexão grande. E o microserviço é quando a gente separa num nível máximo, assim, cada recurso e cada operações que vão ser feitas em termos de recurso. E aí você isola completamente eles em verticais aqui. Por exemplo, você tem um serviço, você tem uma máquina de execução só para esse serviço isolada, e você tem uma base de dados só para esse cara isolado. Tá? Conforme você vai andando para esse lado aqui, você tem um acoplamento menor e uma agilidade maior. Conforme você vai andando para esse lado aqui, você tem uma complexidade menor e uma facilidade maior de execução. Você vai ver o seguinte, esse tipo de arquitetura, ele dá um trabalho significativo para você orquestrar esses microserviços, porque eles estão todos aqui isolados, né? Então, se eles estão todos isolados, alguém vai ter que vir aqui e juntar essas coisas, né? A gente já vai ver como é que isso aí é feito. Aqui uma visão holística do que seria uma arquitetura de microserviços, né? Então, de uma forma muito por alto, né? A gente tem uma interface gráfica na aplicação. Você tem um gateway aqui de API, né? Alguém que recebe essa requisição e repassa essa requisição para algum microserviço que tem lá as suas bases de dados, cada um separado. Isso aqui é assim, um mundo perfeito, né? Como se fosse muito fácil a gente fazer isso. E essa aqui é a imagem e a visão tecnológica de uma arquitetura de microserviços, tá? Vocês terem noção que tem muita coisa por trás disso, né? Então, eu vou só falar um pouquinho aqui por alto, né? Se vocês forem ver desse lado aqui, se você estiver olhando o front-end da aplicação, estaria aqui, né? Você está entrando aqui, e aí você começa a ter um monte de coisas só para você ser escalável. E aí, por exemplo, coisas para proteger ataque de negação de serviço, você tem lá o CDN, que é para prover as suas bibliotecas, você tem certificados SSL, né? E aí, tudo que trafega aqui, o formato é JSON, você tem tokens, JSON Web Tokens, usa segurança TSL e usa, por exemplo, o AUT para autenticação. E aí você chega numa primeira camada, onde tem, por exemplo, um load balance, um cara que é para fazer criptografia SSL, segurança de API, gestão de tráfego, monitoramento, política de monitoramento, autenticação, isso numa primeira camada quando você chega do front-end. Depois você tem mais um load balance para você fazer um balanceamento de carga entre os microserviços, né? Um servidor lá que é o gateway, geralmente é o NAGNext, e começa a aparecer um cara aqui,
e se chama Kubernetes. Não sei se vocês já ouviram falar, né? Mas o Kubernetes, ele é o cara que orquestra aí os containers. Então, quando você começa a ter muitos containers, ó, tá vendo o Docker aqui? Quando a gente começa a ter os serviços, né? Então, você tem Orchestration Service, Data Processing Service, isso tudo rodando no Docker. Query Service, Docker. Command Service, Docker. Então, aqui são exemplos de microserviços. E aí você empacota esses microserviços no que eles chamam num pod, tá? Usando o Kubernetes, e aí o Kubernetes, ele gerencia esse conjunto de microserviços para você, fazendo, por exemplo, auto-scaling, entre outras coisas mais. Tá, e aqui na frente você tem ainda, ó, por exemplo, ó, a sua requisição chega por aqui, passa por um load balance, passa por outro load balance e um gateway, e vai chegar com, por exemplo, ou um string de dados ou eventos em filas. E aí você vai precisar ainda de alguém para gerenciar as suas filas, e aí um candidato para gerenciar a sua fila é o Kafka, tá? Ou Samza. Então, assim, esse cara aqui roda numa outra máquina virtual, tá? Ó, que também é gerenciada pelo Kubernetes. E aí, isso tudo para fazer a sua requisição sair daqui, rodar aqui no microserviço, de forma, por exemplo, para que você tem a fila de eventos, né? Você tem a fila de eventos para que, se, por exemplo, chegou uma requisição para um serviço e o serviço está fora do ar, você não perder a requisição. Então, você coloca ela aqui na fila de evento, e aí, por exemplo, imagina que a máquina virtual está restartando aqui. O microserviço caiu, né? O container lá, Docker, caiu, ele está restartando. O Kubernetes está lá restartando ele. Cara, você tem que deixar o cara na fila aqui e esperar para ser atendido e fazer um retry, né? Tentar de novo. Então, para isso você tem a fila de eventos, né? Se você não tiver a fila de evento, a requisição ela vai falhar e simplesmente o cara que está aqui do outro lado vai receber uma requisição falha. Tá? Então, está sentindo o nível de complexidade que é trabalhar com microserviços? Então, você pega isso tudo aqui, ainda tem uma junção de outras coisas aqui, por exemplo, eventos, tá? Os eventos acontecem e geralmente você usa alguma coisa para guardar esses eventos, então tem aqui algumas camadas de dados, né? Por exemplo, MongoDB, que o pessoal usa bastante, Cassandra, os dados de logs, né? Entre outras coisas mais. O pessoal usa o Redis para cache, né? E uma camada para analisar esses dados, por exemplo, tem lá monitorar toda essa infraestrutura, né? Saber o que está acontecendo aqui. Então, coisas que se usam nesses casos, né? Prometheus, tem outro também, ó, por exemplo, Datadog, Elasticsearch junto com o Logstash Kibana e assim vai. E aqui em cima, para você disponibilizar as APIs, né? Você usa lá um Swagger, alguma coisa assim, para você disponibilizar as APIs, documentar, testar. E um Data Warehouse aqui para você trabalhar usando lá o Hadoop, Spark, entre outras coisas. E aqui toda a parte de orquestração lá do Kubernetes e usando lá o Helm, entre outras coisas mais. Então, dá para sentir qual é a diferença disso aqui, uma visão holística, para o que é de verdade uma arquitetura de microserviço? Então, esse monte de coisa aqui que você precisa juntar para ter escalabilidade, isolamento, tolerância a falhas, porque as coisas, cada um é um pedacinho diferente. Então, você acaba tendo que ter muita cola para você juntar os pedacinhos. Coisa que no monolito você não faz, porque você simplesmente, a cola é o próprio software. Ele está todo colado. Tá? Mas esse cara aqui escala pra caramba, enquanto o monolito não escala. Tá? Ou até escala, se você tiver muita máquina, ele escala, mas não em níveis globais, né, digamos assim. Então, o que a gente tem de consideração em relação a microserviços? Né? Primeiro, você tem que pensar, se você for tentar, assim, hoje em dia, microserviços está uma palavra assim, bem fancy, né? O pessoal tem muito desejo de aprender porque está na moda, mas não sabe exatamente como é que é e nem se deve usar aquilo, né? Então, você tem que se perguntar antes de sair usando microserviços se você realmente precisa de escalabilidade e isolamento que ele provê, né?
e assim, muitas vezes a própria arquitetura monolítica, dependendo da carga que você vai ter de trabalho, ela já atende, tá? Por quê? Porque se você sair colocando microserviço em tudo, em lugar onde você não precisa, você vai ter uma complexidade de arquitetura gigante, sem necessidade, tá? Porque você tem muitas tecnologias envolvidas em a gente fazer microserviços. Tá? Então, as empresas elas têm adotado uma estratégia de desenvolver microserviços somente onde é realmente necessário. E manter o monolito onde não é. Então, imagina o seguinte, né? Eu assisti uma palestra da Log, né? No Simpósio Brasileiro de Qualidade de Software, onde eles mostraram lá como é que é a arquitetura deles, né? A Log é uma empresa de logística que está, pelo menos, trabalhando em nível Brasil, né? Então, ela precisa de uma escala aí no nível de um país, e o Brasil é um país bem grandinho, né? Eles têm microserviços, mas ele também tem um monolito. Então, para coisas que são realmente necessárias, por exemplo, serviços que são usados no dia a dia de forma repetitiva, né, e que precisa de muita escala e tem muito acesso e são serviços críticos, né, aí é o ideal você usar microserviços. Por exemplo, serviços de entrega, por exemplo, registro de encomendas, que para eles, no negócio deles, é todo dia. Agora, serviços do tipo cadastro de cliente, que o cara faz uma vez só e não é um volume tão grande, você não precisa de microserviço, não precisa. Você pode fazer ele usando um monolito que vai dar certo, tranquilo. Ou usar, por exemplo, um SOA da vida que vai funcionar direitinho. Bem, fechando essa parte de microserviços, vamos a um próximo nível aí de arquitetura que são o blockchain e as aplicações descentralizadas, né? DApps, esse D aqui é de Decentralized, tá? Que é diferente de distribuído, tá, gente? Distribuído é quando você tem mais de uma máquina, digamos assim. O descentralizado é que você não tem uma entidade centralizadora. Por exemplo, se você tiver um sistema que é um client-server, o client-server é centralizado. Quem é que centraliza esse cara? Né? É o server. Você tem múltiplos clientes e você tem um servidor, que é o centralizador. A ideia aqui é você não ter um cara que centraliza as coisas. Mas vamos lá, contar um pouquinho de história aqui para vocês. Então, por volta ali de 2017, né, tem poucos anos aí, a gente teve um boom em relação a tanto criptomoedas quanto blockchain. A blockchain é a infraestrutura, né, que permite a utilização de criptomoedas. Ela surgiu lá com o Bitcoin, né? O Bitcoin foi o pioneiro, criou a tecnologia que é chamada de blockchain, que permite a gente fazer transações peer-to-peer, né, direta entre elementos de uma forma confiável, usando como base aí criptografia e assinaturas digitais. Tá? E o surgimento do blockchain e a disparada deles aí em 2017 trouxeram um novo tipo de aplicação que está crescendo muito hoje em dia, que são essas aplicações descentralizadas. Tá? O interessante das aplicações descentralizadas é que elas são peer-to-peer, né? Então, diferente das arquiteturas anteriores, a gente não tem uma entidade centralizadora. Então, aqui tem uma imagem que representa aqui como é que funciona uma arquitetura de uma DApp, né? Então, você pode ter lá do cliente, como, por exemplo, uma máquina, um desktop, um celular, ou, por exemplo, um servidor de aplicação, tá? Mas as operações que acontecem na blockchain, elas são operações que acontecem entre os nós e eles acontecem de forma peer-to-peer, usando conceitos aí de sistemas distribuídos, como, por exemplo, algoritmos de consenso, para você fazer validação dos dados e poder registrar esses dados na cadeia de blocos. E aí você tem máquinas virtuais, né, nós, que rodam algum tipo de storage e smart contracts, né, que são código executável nesse sistema peer-to-peer. Então, aqui a gente tem um exemplo do Ethereum Blockchain, né, que funciona num ambiente público, né, qualquer um pode mandar uma transação ou ler os dados que estão lá no Ethereum. E a gente começa a ter um sistema aberto de computação, né? E pelo mais que a gente imagine cloud computing, né, antes da gente começar a falar de blockchain e criptomoedas, todo esse cloud, né, ele era fechado para, por exemplo, uma empresa.
Então, se você tem um serviço lá, que é o serviço do Google, ele tem um cloud e aquela parte lá da computação em nuvem é deles, é centralizada lá com o pessoal do Google. Aqui não, você pode simplesmente ter um par aqui, que é um nó, e rodar ele na sua máquina local em casa. E aqui você tem um outro cara que está rodando na sua máquina, na máquina dele, na casa dele. Então, você está criando um cloud sem você ter um provedor de cloud. Tá? Você está tendo um cloud feito num sistema peer-to-peer. Então, a gente está tendo uma onda de crescimento aí de aplicações descentralizadas, né? E a gente tem vantagens em relação a essas aplicações descentralizadas. Elas provêm reduções de custos, muitas vezes reduções de custos por conta da descentralização. Você não tem que pagar uma entidade centralizadora para fazer alguma coisa para você. E ele elimina barreiras, né, impostas por essas entidades centralizadoras, como, por exemplo, governos, regulações, fronteiras entre países, etc. E ela roda, por exemplo, apesar da gente ter blockchain pública, privada e permissionada, né, as aplicações públicas em larga escala, elas são rodadas de uma forma bem simples, né, e numa rede peer-to-peer. Então, não é difícil a gente conseguir entrar nessa rede pública e começar a ter, por exemplo, código e operações nessa rede. O que muitas das vezes é muito mais fácil do que você montar essa arquitetura de microserviço. Ou seja, a blockchain ela está trazendo uma facilidade de escala global, uma facilidade maior do que você montar, por exemplo, esse tipo de arquitetura aqui, que vai dar um puta trabalho para montar. Tá? Agora, tem algumas desvantagens também, né? Como a blockchain pública, pelo menos, né? Falhas de programação aí podem ser catastróficas, tá? Então, assim, a gente trabalha muito com blockchain, né? Trabalha muito com criptomoedas, ativos digitais, tokens, etc. E que, se não estiverem bem programados, né? Eles podem simplesmente fazer perdas de milhões aí sem grande esforço. Tá? Então, elas se tornam aplicações críticas, né? O código ele que roda na blockchain ele é muito crítico. E a gente tem uma infraestrutura global dessa rede peer-to-peer que ainda não está estabilizada, né? A gente tem variações de custo muito devido a câmbio, né? A gente tem um problema de uso de algoritmos de consenso que consomem muita energia elétrica, como, por exemplo, o Proof of Work, né? Hoje em dia o Ethereum está mudando aí para o Proof of Stake, mas isso ainda não está estabilizado. A gente acha que um dia vai estabilizar, a gente tem uma rede que seja fácil de usar, simples, que não tem um custo alto, que não destrua o meio ambiente. E o momento que a gente tiver esse tipo de coisa, eu acho que tem tudo para as aplicações descentralizadas simplesmente estourarem aí e se tornarem um novo padrão, tá? Para aplicações em larga escala, distribuídas e confiáveis. Tá? Novamente, né, a gente deve usar aplicações descentralizadas somente onde faz sentido. Né? Se você está construindo uma aplicação que a natureza dela é ser centralizada, talvez você não queira usar uma DApp. Mas a gente tem uma expectativa aí de crescimento, de se tornar um novo padrão aí na década aí de 2020. A gente está em 2021, então a gente ainda tem bastante tempo aí, mas a nova tendência é que essa arquitetura reine aí por uns bons anos, até que ela seja substituída por uma outra, conforme a gente viu aí na história aí dessas arquiteturas. A cada 5, 10 anos a gente acaba tendo uma mudança de padrão e a gente foi já de monolito para SOA, para REST com microservices, e agora a gente está indo para DApps. Bem, é isso aí, galera. Vamos lá conversar na reunião. Um abraço aí.